Esse início de trabalho, sou grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. E também aquele lembrete que o nosso trabalho é uma aula, e uma aula é muitos minutos, então a pessoa tem que ter paciência porque vem a compensação. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é 29 de novembro de 1931. É muito importante, assim, a pessoa perceber que os ensinos que foram trazidos pelo Filho do Homem no livro Na Luz da Verdade não é só para os seres humanos da Terra, é para toda a parte da criação. E depois nós tínhamos que perceber uma coisa bem importante, assim, a grandiosidade do universo, devido ao fato do nosso conceito de achar que nós somos importantes, e aquele conceito da época de Galileu, que ainda temos até hoje, de como se a Terra fosse o centro do universo. Então nós não trabalhamos de uma maneira que existe muitos corpos celestes que são habitados também. E devido ao fato do Filho do Homem ter trazido as informações para a criação, que foi um pedido do Filho de Deus. O Filho de Deus disse que viria um outro que não ele. Então, essa confirmação nós temos e nós vamos observar assim, que na nossa vida diária, muitas vezes, nós estamos na nossa lida, nos nossos afazeres, e confirmamos assim que tem presença de pessoas nas nossas proximidades. Também no caso de criança, fica bem fácil assim, no caso de mocinhas que estão mudando a fase de criança para mocinha, também muitas têm o pressentimento ou muitas vezes têm uma visão de que existe algo nas suas proximidades. No caso de criança, fica bem fácil da gente confirmar que a criança, ela sorri, e muitas vezes ela tem uma expressão diferente. Quer dizer que aquele adulto que está nas proximidades daquela criança, cuidando daquela criança, percebe. Então, quer dizer que nós, na nossa vida diária, em torno de nós, sempre tem espíritos que não se encontram com o corpo de matéria grosseira. Pode ser que vieram de planos mais evoluídos, com corpos mais finos, mais delicados, menos grosseiro do que o nosso corpo de matéria grosseira. Quando estuda o livro Na Luz da Verdade, fica nas nossas proximidades espíritos assim. Eles estão querendo aprender também, estão querendo ver como nós transformamos as informações recebidas para o nosso dia a dia. Nós tínhamos que nos tornarmos muito cuidadosos com os nossos pensamentos, com as nossas falas, com a nossa maneira de ser, porque nós influímos. E essa influência, se for benéfica, nós somos beneficiados também. Se nós influímos de maneira que nós não estamos transformando as informações que o livro Na Luz da Verdade nos possibilitou para a vida, então esses que se encontram nas nossas proximidades, se forem evoluídos, vão embora. Se forem menos evoluídos, aí então continuarão nas nossas proximidades. Só que tem aquele ensino bem importante que a pessoa ela vai colher aquilo que ela plantou. De imediato, nós podemos confirmar que aquilo que nós plantamos, muitas vezes, nós colhemos imediatamente. É só observar assim, no preparo de um alimento, o jeito que está sendo preparado, quando aquele profissional está trabalhando e ele descuida, tem possibilidade de acidentar. Então, cada um de nós tem que observar que
a transformação das informações, das instruções que o livro Na Luz da Verdade nos possibilita, faz com que a pessoa torne-se viva. Esse vivo quer dizer assim que a pessoa passa a influir positivamente na vida daqueles com quem encontra-se nas suas proximidades. Então, tem muitas coisas que nós precisamos de observarmos no dia a dia. A minha caminhada, ela precisa de ser pautada com a vida minha. E eu preciso de ser muito cuidadoso com a vida do outro que não me diz respeito. Porque eu tenho facilidade, as pessoas têm facilidade de observar a vida do outro e ver as limitações que aquele outro está apresentando. Eu esqueço que aquilo que está apresentando pode acontecer de ser um degrau na evolução daquele que está apresentando aqueles atos. Mas se eu descuido, então eu passo a fazer crítica daquele ato, sendo que aquilo foi um instante que possibilitou que ele mudasse de grau. Essa condição fica bem fácil assim da gente entender que quando a pessoa fala uma palavra que não foi adequada, essa pessoa dentro dela que está fazendo um trabalho de observar-se, vê que ele precisa de ser mais cuidadoso com aquilo que ele vier a falar. Dentro desse, se ele tomou firmemente essa decisão, ele tem possibilidade de mudar o grau. Nós tínhamos que lembrar assim, que mudou o grau. Aquela criança na escola mudou o grau para o ano seguinte. Ela precisa de continuar fazendo o esforço para assimilar as informações. Se ela descuidar um pouco, ela não fica naquele grau. E ela tende a descer, a voltar ao grau anterior. É assim a vida interna de cada um. Depois, nós tínhamos que observar assim, que eu vejo as limitações, que nós vemos a limitação que o outro está apresentando, eu teria que estar observando-me que, por o outro estar apresentando as limitações, eu preciso de ser cuidadoso, porque as minhas ainda não estão sendo afloradas. Quer dizer que eu posso ver o outro, mas as minhas também estão aflorando. Depois, eu tenho que lembrar assim, que tem aquela possibilidade da pessoa fazer um resgate de uma maneira simbólica. Então, quando estuda o livro Na Luz da Verdade, independente da pessoa, ela começa a lembrar do seu ontem, do seu período anterior. E ela vai confirmando assim os atos que ela cometeu e a maneira que ela precisa de ter dentro dela para que aqueles atos não sejam cometidos de novo. Porque é bem simples assim, é bem fácil da gente observar as repetições. Do jeito que o outro repete os atos, nós repetimos também. E a vida é bem importante assim. Se o outro não me pediu auxílio, eu tenho que respeitá-lo. Eu tenho que observar assim, que se ele está estudando o livro Na Luz da Verdade, ele tem possibilidade de fazer a ligação com aquele que possibilitou essas informações, que é o Filho do Homem. E nós sabemos assim que essas ligações vêm através de como a pessoa se encontra dentro dela, recebendo os auxílios. E é bem importante que muitas vezes os auxílios não apresentam. Por não apresentar, é um auxílio que aquilo que não está acontecendo está sendo auxiliado. Depois, se a pessoa vai fazendo um trabalho dentro dela, ela vai confirmando durante a sua caminhada que aquilo que, num período anterior, ela julgava que seria bom para a sua vida diária, por ela não ter recebido o auxílio, foi auxiliada. Então, esse é o caminho que nós tínhamos que trabalhar dentro de nós, de lembrar assim que a responsabilidade
é para todos. Aqueles que se encontram descuidados, ele é que tem que fazer a referência. E essa referência nós vemos assim que toda época existiu. Na formação de criança, 2 ou 3 ali na família, muitas vezes um quer interferir na vida do outro. Aqueles que são responsáveis, manda ele parar. Quer dizer que essa ligação existe. E essa ligação a pessoa tem que lembrar assim, que nós não temos como fazer uma observação para a vida interior do outro se o outro não nos pediu. É diferente do empregador com o empregado, porque o empregador tem as funções e precisa de receber do funcionário aquilo que foi pedido a ele, conforme precisa de ser entregue. É diferente. Aí é um trabalho de sobrevivência que aquele empregador, se descuidar, ele para de ter esse trabalho, porque ele não dá conta de apresentar aquilo que foi pedido a ele e ele não deu conta de pedir para os seus funcionários conforme eles precisam de entregar. Mas como o nosso trabalho, podemos dizer assim, que é para dentro de nós, que é para o nosso espírito, então nós temos que fazer essas observações. Então, as referências que o caminho que o outro está caminhando, no nosso dia a dia, nós temos que observar assim. O jeito que nós nos portamos em relação ao outro. E fica bem fácil assim da gente ir observando a facilidade que nós temos de cuidar da vida do outro, do jeito que ele está penteando o cabelo, do jeito que ele está vestindo aquelas vestes, do jeito que ele está caminhando, que é diferente de um profissional que cuida da saúde e que aquele que veio procurá-lo pergunta a ele da maneira que ele está apresentando, do jeito que caminha, do jeito que ele está se portando, é a maneira que ele precisa de receber a orientação. Mas na vida interior, essa é a diferença, que se não é um profissional que vai cuidar da saúde daqueles, não é aquele empregador que vai orientar aqueles que vão prestar a ele o serviço, é diferente, porque normalmente a nossa vida é como se fosse novela, cuidando da vida do outro. E o outro não nos pergunta e nós vamos tecendo opinião. É isso que nós tínhamos que aprender, porque na caminhada da vida nós vamos caminhando assim, e não precisamos de lanterna. Nós temos que desenvolver a nossa maneira de ver e a nossa maneira de perceber. Aquela influência que encontra nas nossas proximidades, então dentro de nós tem que surgir uma referência que norteia, que equilibra, porque aquele que se encontra nas nossas proximidades, ele precisa de nortear para ele voltar para o mundo dele equilibrado e influir naqueles com quem ele vai relacionar. É bem importante nós termos esta referência. Então, nos esforçarmos para cuidar de nós. E fica bem fácil assim de quando uma pessoa tem um propósito. Isso fica bem fácil em determinadas fases da vida que a pessoa tem e que ela está desenvolvendo. No caso do estudante, o propósito que ele tem de sair daquela fase e mudar de fase. E devido ao fato da fase seguinte que ele está pretendendo ter muitos concorrentes, ele concentra naquilo que ele precisa para mudar de fase. Então, ele exclui o passeio, ele exclui outras coisas e ele dedica a receber aquelas informações que ele necessita para essa fase que ele está pleiteando. Então, toda a época da nossa vida, para a nossa vida interior, para o nosso espírito, nós temos que ter esse trabalho de focar em nós, de como nós estamos pensando e de como nós verbalizamos aquilo que nós precisamos.
Aquele que tem um conhecimento e que se esforça sempre de usar palavras que possibilita o outro a nortear, quando vem uma referência de uma pessoa que não ouviu aquilo que estava sendo verbalizado e que transmite outras palavras fazendo referência a esse tem a condição de dizer que esse tipo de palavras ele não usa. É bem simples assim. Então a vida de cada um tem que tornar-se uma referência para ele mesmo, para quando surgir dúvidas, ele ter a condição de falar que aquela fala ele não verbalizou. Então, toda a época nós tínhamos que observar assim. Repetimos uma palavra para uma pessoa, duas pessoas. A terceira pessoa vai dizer outra palavra muito diferente daquela que aqueles dois primeiros ouviram. Quer dizer que nós não nos encontramos dando atenção àquilo que precisa, que é a nossa vida interna. Esse é o valor. Então, quando nós ouvimos relatos de pessoas que agora se encontram de uma maneira como referência durante a sua vida, ele cuidou dele de uma maneira que o norte que ele programou para a sua existência, ele caminhou em direção a esse norte. Num exemplo bem simples, é aquela condição daquele jovem ou daquele amadurecido que está necessitando mudar de profissão, mas ele tem que ter um conhecimento mais profundo daquela profissão que ele está pretendendo. Quer dizer que ele esforça para ter aquele conhecimento e ficar seguro. Então, aquele profissional que executa sua função em todas as fases daquela função, do começo, o meio e do andamento que aquela função necessita, quando ele torna-se um profissional consciente da função que ele está pretendendo, ele passa a ser um instrutor. Quer dizer que ele conhece as fases. Então, para a nossa vida interna, nós temos que nos tornarmos assim, seguros, cuidando de nós, cuidando dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e daquilo que nós falamos e daquilo que pretendemos falar. E é bom a pessoa ir observando assim, que muitas vezes, muitos falam assim, que aquela fala não tem substância, não possibilita uma segurança interior para aquilo que nós pretendemos. Quer dizer que ficou sem objetividade aquele que está fazendo a transmissão. Esse cuidado nós tínhamos que ter. Não podemos transmitir e aqueles que ouvem a nossa transmissão falar que não tem finalidade, que não tem importância. Quer dizer que essa segurança interna a pessoa vai adquirir estudando o livro Na Luz da Verdade. E vai observar assim, que o nosso sistema solar, ele é muito pequeno, mas o nosso sistema de universo, se nós observarmos à noite em uma localidade que tem pouca luminosidade, nós vemos muitos milhões de corpos celestes. Então, a Terra é um pequeno planeta e os seres humanos acham assim que somos importantes, que o Criador nos encontra à nossa disposição. A qualquer momento, a qualquer hora, Ele encontra-se à nossa disposição. Nós tínhamos que lembrar assim, que as leis que o Criador fez, que colocou à disposição na criação, são suficientes para que o espírito humano caminhe e que possibilita voltar para a pátria do espírito. Porque tudo que nós fizermos para o nosso próximo é aquilo que nós vamos receber. Quer dizer que nos nossos convívios, nas nossas reuniões, nós tínhamos que lembrar assim, que as informações e as instruções que são apresentadas durante a reunião que nós temos, nós tínhamos que guardar essas informações
vivificando-as dentro de nós até a próxima reunião. Então, o trabalho que nós tínhamos que lembrar assim, que não é somente durante o período da reunião é que nós vamos nos compactar. Então, assim que termina a reunião, nós dispersamos. Nós vamos cuidar da nossa vida de matéria grosseira. Depois fica fácil assim de observar que as coisas da matéria grosseira é como uma trepadeira, uma planta que se tem o nome de trepadeira. É aquela árvore que possibilitou que aquela trepadeira subisse, crescesse. Em pouco tempo, aquela trepadeira sufoca aquela árvore. Então, as coisas da matéria grosseira são assim. Se a pessoa descuida, é só observar na moradia. A pessoa vai acumulando e depois, em pouco tempo, se ela descuidou mais ainda, ela tem que ceder espaço para aquilo que ela está acumulando. Então, nós tínhamos que fazer essa diferença de nos tornarmos úteis para nós, porque a vida é assim, não é para o outro. Para o outro, eu tenho que ser polido, coerente, e a minha fala ser uma fala que cria, que beneficia. Isso fica bem fácil assim no trabalho. Num trabalho que tem várias pessoas naquela empresa, se um dos elementos começa a dificultar o trabalho dos outros ou não fazer aquilo que foi dado a ele para que ele executasse, se ele continua naquela empresa, ele tende a estragar os outros daquela empresa, porque o nível tende a baixar. Abaixou o nível, não vai apresentar a produtividade nem a qualidade. Então, aquele que está querendo continuar administrando aquela empresa, ele tem que retirar esse. Então, fica bem fácil assim da gente observar na fruteira da nossa moradia, quando acontece que um fruto estragou, e se não retira aquele fruto, ele estraga os outros. No nosso dia a dia, nós tínhamos que lembrar assim, que a nossa fala tem que ser precisa, que tem que ter consistência, para que toda a época da nossa vida nós venhamos a ter uma referência daquilo que nós precisamos para nós mesmos, para nos tornarmos qualificados, para nós influirmos na vida daqueles com quem nós relacionamos, ou com aqueles que se encontram nas nossas proximidades, devido ao fato do corpo daquele que está nas nossas proximidades ser de densidade diferente, nós não o vemos, e que muitas vezes percebemos, como é o caso de criança, que quando percebe, ela muda a expressão do rosto. Fica bem fácil assim da gente observar a criancinha pequena. A gente olha para o lugar que ela está olhando e aquele olhar encontra-se diferente daquilo que a gente está olhando. E aquela criança continua olhando. Se tem algo desagradável, aquela criança muda a expressão. Então é comum o adulto pegar aquela criança, tirar daquele lugar e colocar aquela criança no peito e aquela criança equilibra novamente. É comum um adulto perceber que existe nas suas proximidades um elemento. Então, nós tínhamos que lembrar assim, para influirmos, nós temos que mudar a nossa irradiação. E a mudança da irradiação está com a mudança de compreensão da vida e de ter um aprofundamento no livro Na Luz da Verdade. Então, as pessoas tinham que lembrar assim, que o livro Na Luz da Verdade é um auxílio, porque possibilita que a pessoa tenha a condição de melhorar-se para cima. Porque se nós descuidarmos, a melhora não vem para cima, vem para baixo, piorou. E é bem importante assim. Quando uma criança não faz o trabalho escolar daquele dia, no outro dia ela fica sobrecarregada.
E se ela vai deixando, passa vários dias, ela tem muitos trabalhos para ser entregue. Depois, com o tempo da vida, ela não dá conta de entregar todos os trabalhos que foram pedidos a ela. Então, no nosso dia a dia, esse procedimento também é assim conosco. Então, aqueles que têm costumes de estudar o livro na luz da verdade, ou de manhã ou à noite, e aconteceu algo, ele não estudou, dentro dele fica um vazio. E fica bem fácil assim sobre outras coisas também. Quando aquele que tem uma responsabilidade, que precisa de dar uma informação, uma instrução, ele faz a anotação daquilo que ele precisa transmitir. E quando esquece de transmitir algo que é importante para aquele que ia ouvir, dentro dele ficou um vazio. Então, na nossa vida diária, todo um trabalho que nós tínhamos que fazer é ver como nós nos encontramos. Depois temos que lembrar assim, que antes as pessoas já ouviram uma pessoa dar opinião na vida do outro e o outro dizer assim, eu não pedi opinião. Quer dizer que as referências que nós temos da nossa vida diária teria que ser assim. Cuidar daquilo que nós andamos pensando, daquilo que nós andamos sentindo e daquilo que nós falamos, daquilo que nós pretendemos para o nosso dia a dia. Quer dizer que a responsabilidade nossa é só nossa, não é das outras pessoas. E das outras pessoas, que é aquela condição bem importante assim. No caso daquele orientador, daquele tutor, ele tem a responsabilidade para a formação daqueles que se encontram ao seu lado. Aquele instrutor, ele foi contratado para orientar. Aquele que é o tutor daquela casa, com aquelas crianças, ele tem que ter uma norma dentro daquela moradia e ele está ali para orientar aqueles em informação. E é bem interessante assim, porque muitas vezes a criança quer fazer algo e ela fala que ela quer fazer aquilo e aquilo não pode ser feito. E aquele orientador, aquele tutor fala se ela dá conta de responsabilizar pela consequência. Então, o jeito que foi falado, aquela criança vê que ela não pode executar aquilo que ela pretendia, porque ela não dá conta de responsabilizar pelas consequências. Então, isso fica bem fácil assim da gente ver a diferença que precisa em relação àqueles que são nossos conhecidos. Nossos conhecidos, a maneira que eles estão atuando, não nos perguntou, não é da nossa responsabilidade. Eu tenho que ter muito cuidado de não colocar as falhas daqueles com quem eu relaciono à tona. Não é da minha conta. Da minha conta é que as minhas falhas ainda não estão sendo apresentadas, nem se encontra em julgamento. É isso que eu tenho que observar. Qual é o procedimento que eu preciso de ter quando as minhas falhas apresentarem a maneira que eu vou conviver com elas? Porque fica bem fácil assim da gente ter uma noção bem importante de quando uma pessoa faz um ato ou fala algo, ela fala assim que não quer nem lembrar. Quer dizer que dentro de nós tem o procedimento de fazer a avaliação daquilo que precisa para nosso aprimoramento. Então, na nossa vida diária, o livro Na Luz da Verdade é que nos possibilita esta condição bem importante assim, de tudo aquilo que nós precisamos mudar dentro de nós de uma maneira que nós possamos nos tornarmos evoluídos. Então, a evolução que nós conhecemos está sempre relacionado a conquistas de bens materiais. Esse é um procedimento normal, as conquistas da vida externa para a vida da pessoa, mas a melhora é dentro de nós. Estuda o livro Na Luz da Verdade.